Olá, caro internauta, seja muito bem-vindo ao site do Repórter Diário. No próximo dia 5 de junho será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E para falar sobre este assunto, sobre as principais ações nesta área na região do ABC, nós convidamos o secretário executivo do consórcio intermunicipal, João Ricardo Guimarães Caetano. Olá, secretário, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Repórter Diário. É um prazer. Secretário, eu gostaria primeiramente de questioná-lo sobre essa questão do meio ambiente. Qual que é a relação do ABC nessa questão do meio ambiente? Nós temos respeitado o meio ambiente, as cidades da região têm tomado ações em prol da natureza, do meio ambiente? Então, a relação do ABC com o ambiente é uma relação que vem desde a ocupação do território, né? E nós vemos aí muitos problemas em função da forma com a qual o ABC, e não só o ABC, mas com a qual o país inteiro ocupou o seu território. Principalmente quando nós vemos que algumas áreas, que são áreas que deveriam estar protegidas da ocupação humana, aí nós falamos de beira de rio, de topo de morro, de áreas com muita declividade, acabaram sendo ocupadas pela sociedade, né? Às vezes, na maioria das vezes, não de forma planejada, porque se nós vermos quem mora na beira do rio, quem mora no topo de morro, quem mora numa área que pode sofrer deslizamento, é sempre aquela população excluída que não teve acesso a um dos direitos básicos, que é o direito da habitação. Então, a relação do ABC com o ambiente é um pouco essa relação da exclusão social. Então, os setores excluídos da população acabaram tendo que se abrigar nos locais mais insalubres ou nos locais mais arriscados, até do ponto de vista de segurança. O que nós vemos nos últimos anos, nos últimos talvez 20 anos, é um esforço muito grande das administrações municipais de reverter esse quadro, né, da ocupação dos locais inadequados que oferecem risco para as pessoas. Então, objetivamente, os rios, né, as várzeas, as beiras dos rios e as áreas de declividade, os morros. Então, tem tido um esforço aí das administrações municipais de reverter esse quadro, de recuperar essas áreas ocupadas e também de impedir com que novas ocupações dessa forma ocorram. O que eu acho que é o fator novo nos últimos anos, no ponto de vista de organização da ocupação da população do território, é que nos últimos 10 anos, ao menos, nós temos pela primeira vez recursos para a recuperação dessas áreas, recursos para habitação, recursos do governo federal que não existiam antes e que hoje servem para construir habitação popular, para tirar as pessoas da área de risco e principalmente para evitar com que essas áreas venham a ser ocupadas novamente. Então nós temos aqui várias prefeituras do ABC com programas ligados ao Programa de Aceleração do Crescimento, ao PAC, na construção de habitação, na recuperação de áreas degradadas, e aí eu acho que tem um quadro que é muito mais positivo do que o quadro que nós tínhamos há 20 anos atrás. Ou seja, a perspectiva é muito boa nessa área, mas ainda tem muita coisa para evoluir. A perspectiva é boa, tem muita coisa para se fazer, porque também nós temos uma herança muito antiga de exclusão social, né? E essa herança ela não se reverte exclusivamente com os recursos e com os investimentos dos últimos 10 anos, mas eu acho que o quadro tem mudado e tem mudado para melhor. Quando a gente fala de meio ambiente e região do ABC, nós lembramos sempre de uma área que é a área da Billings. Inclusive, foi aprovada a lei específica da Billings, né? Talvez um dos grandes avanços desses últimos anos. É possível já perceber um avanço por conta dessa lei, da lei específica da Billings? Já algum efeito dessa lei na melhora, na questão de preservação do meio ambiente, nas áreas de mananciais da Billings? Não, eu acredito que não, porque infelizmente essa lei também não veio acompanhado. O problema da legislação de mananciais, da legislação anterior, é que ela era uma lei muito interessante, mas ela não vinha acompanhada de instrumentos de gestão. Então não adianta você escrever uma lei se você não tem instrumentos de fiscalização, de incentivar posturas adequadas, de educação ambiental. Então a lei anterior não veio com esses instrumentos. A lei atual, né, que é a lei estadual, ela também carece desses instrumentos, né, do aparato de fiscalização do Estado eficiente aqui na região. Então nós temos uma ação de fiscalização do Estado que deixa muito a desejar. E mesmo as ações de recuperação, elas encontram uma dificuldade muito grande, as ações de recuperação que as prefeituras propuseram, elas encontram uma dificuldade muito grande no Estado para o licenciamento dessas atividades. Então, é importante que as pessoas entendam que um dos maiores problemas que nós temos na área de mananciais, na Billings, é o problema de ocupação habitacional inadequada. Você tem uma forma de resolver isso, você tem duas estratégias para resolver esse problema. O primeiro é tirar o esgoto que é produzido nessas regiões e exportar para um local que tenha tratamento de esgoto. A segunda alternativa é você fazer o que a gente chama de reabilitação ou reurbanização dessas áreas. As pessoas que habitam essas áreas, elas precisam morar em bairros
que tenham instalações, que tenham equipamentos públicos, que tenha energia, que tenha saneamento, né? Então, isso exige obras, e para essas obras ocorrerem, as prefeituras precisam licenciar essas obras junto ao Estado. Como eu falei para você na questão anterior, há 10 anos atrás nós não tínhamos recursos para fazer essas obras, e hoje nós temos os recursos vindos do governo federal. A dificuldade é a dificuldade que a gente enfrenta ao licenciar essas obras junto ao governo do Estado. O governo do Estado tem uma postura que é uma postura muito conservadora, muito burocrática no licenciamento dos empreendimentos em áreas de mananciais. Então isso faz com que, ao invés de a gente poder fazer obras e investimentos para recuperar esses bairros, né, para dotá-los de infraestrutura para evitar com que o solo chegue na represa, para colocar o saneamento básico, nós não conseguimos vencer aí as exigências estaduais para fazer esse licenciamento. O que é preciso fazer para que essa conversa com o governo do Estado, especificamente com a CETESB, que é responsável por esse licenciamento, para que essas conversas evoluam e esse licenciamento não demore tanto tempo como Essas conversas têm avançado um pouco em função da última vinda do governador Alckmin aqui ao ABC, no ano passado, quando ele, junto com o consórcio, o governo do Estado e o consórcio, fizeram a agenda metropolitana, onde as prefeituras e o governo do Estado negociaram aí os principais pontos, que eram problemas para a região do ABC. Um dos problemas levantados foi exatamente essa dificuldade que as prefeituras encontram de licenciar obras públicas em áreas de mananciais. O secretário Bruno Covas, que esteve conosco naquele período, a pedido do prefeito Mário Reale, constituiu um grupo de trabalho técnico que está trabalhando nesse momento exatamente para apontar quais são esses problemas, quais são essas dificuldades que as prefeituras apresentam e como é que o Estado vai responder, como é que o Estado vai resolver esses problemas. Então, nós temos trabalhado, tem um grupo técnico trabalhado, nós imaginamos que dentro de 2 ou 3 meses o governo do Estado possa dar resposta para os problemas e questionamentos que nós temos apresentado. O senhor citou aí a questão do saneamento, né, que tem evoluído nos últimos anos, mas ainda não numa velocidade ideal. Agora, não é a mesma, a empresa responsável por fazer o saneamento no ABC não é a mesma em todas as cidades, né? Algumas cidades a própria prefeitura é responsável, em outras cidades é a Sabesp. Isso de alguma forma dificulta esse tipo de investimento por ter várias empresas responsáveis por esse tipo de investimento? Não, eu não tenho informação de que o tratamento de esgoto tem esse problema com as autarquias municipais, né? O que existem são algumas pendências do ponto de vista do valor da água a ser cobrada, né? Então tem algumas pendências, algumas discussões aí de alguns períodos onde a Sabesp apresentava tarifas excessivas que as prefeituras não concordavam, né? E tem aí, por exemplo, uma situação de Santo André, que Santo André, o Semasa, na época, corretamente não concordava com a tarifa e não pagou a tarifa e, inclusive, foi a juízo contestar aquela tarifa de água. Eu acho que o problema não é esse. Eu acho que o problema do saneamento foi também a situação de falta de capacidade de investimento, que nos últimos anos, na minha opinião, também tem se revertido. Nós temos obras importantes que estão ocorrendo em várias cidades da região, obras realizadas pela Sabesp, que tendem, talvez até 2020, resolver o problema do saneamento na região. Então, o que eu posso citar aqui é uma enorme quantidade de obras da Sabesp sendo feita em São Bernardo, e essa obra vai retirar todo o esgoto que chega, ou grande parte do esgoto que chega na represa Billings, e enviá-lo para a estação de tratamento de esgoto de São Caetano, que é uma estação, importante dizer, que é uma estação que existe já há vários anos e que funciona com uma capacidade ociosa. Ela foi projetada para tratar um volume de esgoto muito maior do que ela trata hoje, mas ela não trata porque ela não quer, ela não trata porque o esgoto não chega. Então, as principais obras que têm que ser feitas são as obras de remeter o esgoto para a estação de tratamento. Então tem uma obra grande da Sabesp sendo feita que vai trazer o esgoto de toda a represa Billings e de mais uma parte expressiva da cidade e vai tratar talvez 90%, quase 100% do esgoto de São Bernardo. E tem uma obra importante sendo feita da Sabesp também em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que lançam o esgoto dessas duas cidades no coletor tronco que foi construído lá desde a Solvay, que traz o esgoto daquela região da Solvay, Ribeirão e Rio Grande, até também a estação de tratamento de São Caetano. Então são obras importantes que na maior parte das vezes a gente não percebe que elas estão ocorrendo, a não ser quando a gente passa lá com a obra da Sabesp, tem um congestionamento, a gente xinga, não sabe o que é aquele buraco, mas são obras importantes que até 2020, esse é o prazo da Sabesp, a Sabesp aponta que até 2020 ela consegue trazer o tratamento de esgoto a 100% do ABC, e aí eu acho que nós damos um salto de qualidade muito grande, principalmente do ponto de vista de qualidade de água na região. Agora, muito em breve será realizada a Rio+20. De que forma que o ABC, que as cidades da região podem contribuir com esse debate? Inclusive foi feito um seminário sobre este assunto. De
de que forma é que os objetivos, as metas da Rio+20 podem ser adaptados para a região do ABC? Então, os 7 prefeitos do consórcio, eles pediram aos técnicos do consórcio que trabalhassem com a temática da Rio+20. Nós fizemos um seminário técnico que envolveu os técnicos dos 7 prefeituras, e nesse seminário nós discutimos a Rio+20 sobre duas lógicas. A primeira lógica é o que o consórcio poderia propor ou sugerir enquanto metas, enquanto indicadores para a Rio+20. Mas o principal que aconteceu no seminário foi o que o consórcio propõe para a Rio+20 enquanto ação, ou seja, qual é o compromisso que as prefeituras da região poderiam assumir junto à Rio+20. Então eu achei que foi um evento muito interessante, porque se você pegar a maior parte das prefeituras do país, você não vê documentos, ou não vê proposta, não vê debate sobre a Rio+20, ou seja, as prefeituras, elas via de regra não estão muito preocupadas com esse tema. As prefeituras do ABC, felizmente, se preocuparam. E aí o nosso documento é um documento que trata principalmente além de várias declarações importantes, mas ele trata de 2 assuntos importantes. O primeiro é o incentivo a formas de economia verde. Então, como é que as prefeituras do ABC, como é que o consórcio pode trabalhar no sentido de incentivar atividades econômicas, que sejam atividades econômicas que protejam o meio ambiente. E a segunda tese é a tese de que a proteção do meio ambiente, a melhoria da qualidade de vida está diretamente ligada com a erradicação da pobreza. Então, esses dois assuntos não estão desligados. Muita gente achava que meio ambiente era cuidar de animal, que era cuidar de planta, e hoje em dia nós sabemos que meio ambiente é também cuidar das pessoas para que as pessoas não causem prejuízos ao meio ambiente. Então, o documento do consórcio é um documento que apresenta um compromisso, um aceno das prefeituras do ABC no incentivo da economia verde e também em acentuar as atividades de combate à miséria, combate à pobreza extrema no ABC. Agora, ainda na questão do meio ambiente, falando um pouquinho de poluição, a inspeção veicular que já existe em São Paulo pode ser um caminho a ser aplicado aqui no ABC para tentar diminuir a poluição? O consórcio discute isso de alguma maneira? Então, o consórcio discutiu e nós apresentamos ao governo do estado uma proposta de convênio para que o consórcio fosse o operador da inspeção veicular no ABC. Importante dizer que o governo do estado ele tem um diagnóstico onde ele aponta quais são as regiões prioritárias para controle de poluição do ar no estado, né? E a região do ABC é uma dessas regiões prioritárias. Quando o governo do estado indica quais são essas regiões prioritárias, ele também está indicando quais são essas regiões prioritárias para a implantação da inspeção veicular. Entretanto, a inspeção veicular, essa atribuição, é uma atribuição do governo do estado, porque a legislação diz que o município só pode fazer a inspeção veicular quando ele tem uma frota superior a 3 milhões de veículos, que é o caso da cidade de São Paulo e o caso da cidade do Rio de Janeiro. Nenhuma outra cidade do país tem uma frota desse tamanho. Então, quando a cidade não tem esse tamanho de frota, o responsável é o governo do estado. O governo do estado pode fazer a inspeção veicular ou pode delegar ao município fazer. O nosso raciocínio é o seguinte: se o governo do estado diz que a nossa região é uma região prioritária para combate de poluição do ar da frota veicular, e se o governo do estado não implanta a inspeção veicular aqui, o consórcio se dispôs a fazê-lo, mas precisa disso a decisão política do governo do estado, e infelizmente, 8 meses após o nosso pedido, o governo do estado ainda não se manifestou sobre a nossa solicitação. Então, de qualquer maneira, fica ainda o pedido, né? Ou seja, o consórcio, os prefeitos acham que é importante fazer a inspeção veicular, os prefeitos pediram que a CETESB permitisse ao consórcio fazer, mas essa é uma decisão que a CETESB e o governo do estado tem que tomar e nos informar. Nós conversamos com o secretário executivo do consórcio intermunicipal, João Ricardo Guimarães Caetano, falou conosco sobre o meio ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser comemorado no próximo dia 5 de junho. Secretário, mais uma vez, muito obrigado por atender a nossa reportagem, um forte abraço e até a próxima. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado, agradecemos também a você, caro internauta. Continue acompanhando as notícias e os vídeos do Repórter Diário no site repórterdiario.com.br. Um forte abraço e até a próxima.